O mangá de Jujutsu Kaisen está chegando ao seu fim, mas será que a gente pode dizer que a obra foi muito boa? Ou será que nós tivemos outro final fraco como recentemente tivemos em Boku no Hero? Vou rever aqui com você alguns pontos do final da obra que valem a pena ser analisados. Primeiramente, os vilões. Tivemos em Jujutsu Kaisen alguns vilões impactantes, mas também tivemos outros que foram completamente esquecíveis. Mas os principais nessa reta final foram dois, o Kinjaku e o Sukuna. O Kinjaku é aquele vilão manipulador que está por trás de todos os grandes acontecimentos da obra e que também se mostrou muito forte em combate, como por exemplo, ao derrotar Yuki, que era alguém de grau especial, e o Chozo ao mesmo tempo. Nosso outro vilão é o Sukuna, alguém que desde o primeiro capítulo da obra é visto como um grande problema de se lidar, alguém mencionado como o mais forte da história. E o Rei das Maldições é implacável, e ele busca somente satisfazer a sua própria vontade, destruindo tudo e todos que surgem na sua frente. Eu acho que essa é uma excelente descrição do Sukuna. Esses são os dois principais problemas que nossos heróis vão precisar lidar no final da obra. Tá, mas como ocorreu esse combate? Vamos ao primeiro combate do arco final, que é Sukuna versus Gojo. Satoru Gojo, o mais forte da atualidade, ele foi o primeiro a enfrentar o Sukuna diretamente no arco final. Tivemos aqui uma das maiores lutas da história dos mangás. Tá, nós não podemos dizer que ela é a melhor ou uma das melhores, mas com certeza ela está entre as maiores lutas. Por quê? Porque ela teve um grande impacto na obra e nós também tínhamos uma grande expectativa sobre essa luta. Afinal de contas, desde o segundo episódio do anime, é falado sobre ela. A gente aguarda esse confronto. Desde o momento que o Gojo disse que venceria, a gente começou a imaginar essa luta. E ambos demonstraram nessa luta o porquê são os mais fortes, tanto em combate físico, quanto no uso das suas técnicas, versatilidade, inteligência e, claro, expansões de domínio. Vimos Satoru Gojo usar o máximo de sua técnica e pressionar o Sukuna contra a parede diversas vezes, mas também vimos que o Sukuna é um gênio quanto ao assunto é energia e versatilidade. Quando a luta chega ao seu clímax, vemos o Gojo perder o seu braço e ficar mais próximo da morte num combate 3 contra 1. Ali a gente começava a não ver mais saída, mas o Gojo manteve o sorriso no rosto e fez uma das melhores jogadas da obra, destruindo 2 dos Shikigamis mais fortes que já apareceram na obra e praticamente acabando com a luta, deixando o Sukuna em uma péssima situação. Ali, a história até mesmo tentou mostrar pra gente que o Gojo tinha vencido, mas o rei, ele tinha uma carta na manga e com sua técnica que aprendeu, utilizando ali o Mahoraga como base, cortou o Gojo no meio, numa cena que causou muita revolta e comoção na fandom inteira. Afinal, nós não vimos o golpe que causou a derrota do Gojo, vimos apenas o seu corpo no chão, trazendo assim o fim do personagem e da luta dos mais fortes. Agora, cortando um pouquinho o Sukuna, nós vamos falar do nosso outro vilão principal que teve final mais rápido, que foi o Kinjaku. Me lembro da época que essa luta saiu e todo mundo reclamou dela ter sido assim sem sentido, chata, e além da finalização rápida que o Kinjaku teve na mão do Yuta, pareceu assim que foi muito fácil. Eu tinha essa visão, mas recentemente eu reli a obra inteira e achei muito melhor do que quando eu acompanhei semanalmente. Achei mais divertida. Realmente a nossa visão muda um pouco após ler a obra com mais calma. Hoje eu consigo dizer facilmente que essa é uma das lutas mais malucas da obra e que dá de entender o que GG queria fazer. A forma como ele finalizou o Kinjaku, um vilão que sempre buscou se divertir, se entreter com alguma coisa, e ele finalmente conseguindo isso de uma forma onde ele não teve que calcular tudo, planejar nada, ele só foi derrotado e ele pareceu até satisfeito com isso. Voltando agora para o Sukuna, nós tivemos aqui uma das partes mais complicadas da obra, que foi a luta do Sukuna com todo mundo. Tivemos aqui uma série de tentativa e falha de derrotar o Sukuna pelos mocinhos. Após a luta do Gojo, o Sukuna teve o corpo muito danificado e o mesmo teve que voltar ao seu corpo original, a sua forma original, para seguir lutando, e nesse momento ele demonstrou que ele era realmente superior a todo mundo e deixou claro que a partir da derrota do Gojo, ele só estava assim entretendo com cada oponente novo que aparecia no campo de batalha. Para quem acompanhava semanalmente, esse trecho aqui foi um pouquinho cansativo e repetitivo. Você sabia exatamente o que ia acontecer. Ia chegar um oponente novo, ele iria pressionar o Sukuna de alguma forma, ia ser exaltado ou pelo narrador ou até mesmo pelo próprio Sukuna, ia conseguir chegar perto de vencer e então ia ter uma reviravolta de alguma forma e ele perderia logo em seguida. Às vezes, até em off-screen. Isso aconteceu com Higuruma,
com o Kusakabe, com o Yuta, a Maki, o Itadori, e essa luta se estendeu bastante, com trocas de personagens, e a cada momento que se passava, o Sukuna ficava um pouco mais pressionado, um pouco mais ferido, mas seguindo usando todas as suas engenhosidades para derrotar cada um dos nossos Myosin, conseguindo até mesmo recuperar sua expansão de domínio. Eu posso dizer isso entre aspas, porque ela estava meio incompleta, mal feita e que durou muito pouco tempo, mas ela foi o suficiente para que ele conseguisse usar o Fuga, causasse a morte do Choso, que era um personagem muito querido e se sacrificou para salvar o Itadori, uma perca assim que foi, na época que eu tava lendo, bem impactante. E após isso, nós tivemos o retorno de alguns personagens que estavam sumidos, como por exemplo o Todou, que ajudou o Itadori depois da morte do Choso, e também o Yuta, que voltou no corpo do Gojo após copiar a técnica do Kenjaku. Tivemos então outro confronto de expansões de domínio, e o Yuta conseguiu ali equilibrar o duelo de expansões e ainda assim acertar um vazio roxo no Sukuna. Porém, tudo isso saiu um pouco pela culatra, porque ele destruiu a barreira da sua expansão e com a técnica se esgotando, ele também saiu da luta. Tivemos a Anjo aparecendo, tentando acertar uma escada de Jacó no Sukuna, mas o mesmo também conseguiu se livrar desse ataque e quase matou a mesma, que foi salva pelo nosso querido Todo no último ato, e novamente a luta ficou entre Itadori e Sukuna. O Itadori então mostrou sua expansão de domínio, que era uma coisa que todo mundo estava aguardando, mas que não teve nome revelado e nem efeito. Eu não sei se isso vai ser explicado depois que a obra terminar, eu não faço ideia, mas ele conseguiu o feito de prender o Sukuna no domínio, e aqui nós tivemos um papo muito interessante entre os dois, onde vimos o Itadori dando uma chance pro Sukuna, e o mesmo novamente a nega e reafirma que vai matar todo mundo. Quem Itadori gosta vai matar todo mundo, é só o que o Sukuna pretende fazer. E finalmente, meu amigo, tivemos o Megumi resolvendo ajudar. Já tava na hora. O Itadori acertou um soco em cheio do Kokusei, que explodiu o Sukuna. O mesmo ainda tentou assim numa última cartada forçar o Megumi a não voltar pro corpo. Entretanto, esse discurso não teve efeito finalmente, e finalmente também o Sukuna é expulso do corpo do Megumi, é derrotado e vira uma moeba. Em seus últimos minutos ali de forma medíocre, porque ele tava numa forma ali medíocre e patética, ele ainda recebeu uma última chance. O Itadori ainda ofereceu a ele uma última chance para seguir vivendo dentro do corpo dele, mas o mesmo negou, dizendo que ele é uma maldição acima de tudo. Temos a luta esquecida para debater aqui, Uraumi versus Hakari. A luta que nem o GG quis escrever, então também não vai ser eu, mas poderia ter sido uma luta boa, dinâmica, mas o GG tava com uma preguicinha e negou. Uma pena, mas a luta chegou ao seu fim após a Uraumi perceber a derrota do seu mestre. A mesma foi de comes e bebes e disse que os mocinhos tiveram sorte. Conclusão, o arco de Shinjuku, que é o arco final, teve seus altos e baixos. Uma sequência de capítulos que deixou assim os leitores semanais chateados, mas também teve muitos momentos bons e teorias malucas. Então, o saldo pra mim é positivo, mas ele também deixa aquele gosto amargo, sabe? Poderia ter sido muito melhor. A mesma sensação que eu tive com Boku no Hero. O seu final deixa a sensação pra gente que se fosse melhor escrito, poderia ser muito melhor. A luta final, os personagens, o desenvolvimento, tudo poderia ter sido melhor, entende? Mas o saldo ainda é positivo. O vídeo, ele vai se encerrar por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer mais vídeos assim, deixa aí nos comentários. Ajude meu trabalho aqui se inscrevendo no canal, por favor. E temos alguns vídeos dentro do canal onde eu falo de outras obras, de outros personagens. Eu vou estar deixando aqui um card para você dar uma olhada caso você tenha interesse. É isso, até o próximo vídeo.